e eu trago informações, infelizmente, da morte de mais um jovem ontem numa operação da Polícia Militar que aconteceu na região entre o bairro Teófilo Rocha, região da João 23 e o Morro do Cemitério. Um jovem de apenas 19 anos foi baleado durante uma ação da Polícia Militar. A notícia passada pela polícia é que a equipe fazia uma patrulha lá na região e avistou 5 indivíduos em cima de uma laje e que, em dado momento, um desses indivíduos teria atirado em direção a essa viatura da Polícia Militar que passava pelo local, tendo a polícia revidado de acordo com informações que foram passadas pelo 19º Batalhão de Polícia Militar. Nesta situação, um jovem que acabou sendo atingido foi socorrido, levado ao hospital, mas infelizmente não resistiu e morreu em decorrência do ferimento. Moradores lá da região, nas redes sociais, contestaram estas informações da Polícia Militar, afirmando que não houve troca de tiros. O repórter Alain Martuchelli traz pra gente agora detalhes do que aconteceu ontem entre os bairros Teófilo Rocha e Morro do Cemitério. Um homem com idade ainda não revelada foi morto ontem durante um confronto com a Polícia Militar. O embate aconteceu na Avenida João 23, aqui em Teófilo Otoni. Após a troca de tiros, o homem foi socorrido pelos militares em estado grave para uma unidade de saúde da região. Porém, ele não resistiu aos ferimentos e morreu. Imagens de circuito de segurança registraram o momento em que os policiais carregavam o rapaz atingido e colocava dentro da viatura. De acordo com o boletim de ocorrência, os militares abordaram 5 homens em atividade suspeita. Segundo a polícia, durante a ação, os suspeitos atiraram nos policiais que revidaram. No embate, um criminoso conhecido como Sulim Juliano ficou ferido. Ele foi socorrido no local conhecido como Morro do Cemitério pelos próprios policiais em estado grave. Entretanto, ao dar entrada em uma unidade de saúde aqui da cidade, o homem não resistiu e morreu. Ainda conforme o documento, somente este ano, este é o homicídio de número 28 em Teófilo Otoni. Destes, 7 foram em confrontos com a polícia, conforme informou o órgão de segurança pública. A polícia não informou quantas passagens pelo sistema penitenciário a vítima possuía. Os moradores da região contestam as informações da Polícia Militar. Tiroteio na João 23, não, você chegou aí da João 23 aí embaixo e viu os caras correndo lá em cima lá e deu um cara de tiro aí em todo mundo aí, ó. Aí matou o menino aí, eles atirou aí de baixo aí, na covardia aí no menino e tá falando que é troca de tiro, matou um menor que não envolve com nada, morador lá de cima, eles atirou daí de baixo e ninguém deu de tiroteio nenhum não, eles tá atirando. A nossa equipe ouviu o Major Brant, ele é subcomandante do 19º Batalhão de Polícia Militar, para falar sobre esse caso. O Major Brant reafirmou que a polícia patrulhava o local quando teria avistado 5 indivíduos em atitude suspeita em cima de uma laje e que eles teriam atirado em direção à viatura. A polícia então revidou e esse rapaz, conhecido como Sulim Juliano, baleado, foi socorrido, levado ao hospital e faleceu. Segundo informações da polícia, através do subcomandante, ele teria registro de antecedentes criminais e, no momento em que concedia a entrevista à imprensa, inclusive, a polícia localizava também uma arma, uma pistola, nas imediações do local da ocorrência. Vamos trazer detalhes do que disse à imprensa o subcomandante, Major Brant, da Polícia Militar, sobre esse fato registrado na manhã de ontem. Ao deslocar para fazer um patrulhamento nas imediações daquela localidade, ali na João 23, depararam com aproximadamente 5 indivíduos em cima de uma laje. Quando da passagem da viatura, fizeram disparos de arma de fogo em direção à guarnição policial militar que ali trafegava, e os militares então revidaram a essas agressões, tendo um indivíduo sido alvejado, socorrido pela PM para o hospital, mas infelizmente esse indivíduo veio a óbito. O indivíduo maior possuía uma passagem por furto, ainda quando adolescente, hoje já com 19 anos, possui inclusive alguns familiares e irmãos que estão presos, né? E que a gente acredita que também pertence a essa organização criminosa que tem se denominado Família Teófilo Otoni aqui no nosso ambiente.
Já encontramos naquele ambiente chinelos que foram deixados para trás durante a fuga e uma pistola semiautomática que também foi encontrada agora no momento. Toda a ação policial que gere lesão corporal ou mesmo morte de pessoas, nós procedemos um inquérito policial militar para apurar a situação. Nós não estamos falando que a guarnição policial ela agiu dentro da legalidade. Eu não estava lá, você não estava e muitas das vezes as pessoas que comentam também não estavam. São instaurados inquéritos policiais e esses inquéritos aqui sim vão nos dar margem para dizer ao final do inquérito se aquela ação foi dentro da legalidade ou não. Mas nós não temos muita dúvida do que aconteceu no ambiente. Agora mesmo a guarnição está com a arma de fogo apreendida, uma pistola semiautomática, né? Em todas as ações que tivemos óbito, nós tivemos esses indivíduos sendo presos com armas de fogo, né? Então a pergunta que nós devemos fazer é o contrário. O que esses indivíduos estão fazendo armados com armas submetralhadoras, com pistolas 9mm, com pistola .40, né? Por que esses indivíduos se intitulam de Comando Vermelho, de PCC, né, que são organizações criminosas de Rio e São Paulo? Né? Essa realmente é a pergunta que nós temos que fazer. E aqui eu deixo, né, o meu alerta para a comunidade. A pergunta a se fazer é quem vem mantendo o crime, né? Essas ações criminosas, elas são caras, elas custam valores, né? Valores para comprar esses armamentos, valores que agora a gente tem informações que são levadas para sepultar esses indivíduos e que vêm de onde? A gente tem a certeza, vem sim das pessoas que usam esse tipo de entorpecente, que fazem uso de drogas. O inquérito policial, obviamente, como nos demais casos, será aberto para apurar as circunstâncias do que aconteceu neste caso aí que vitimou esse rapaz lá na região entre a João 23 e o Morro do Cemitério, ocorrido na manhã de ontem e que causou aí enormes comentários e publicações em redes sociais. A gente traz aqui os lados, né, tanto do lado de quem diz que não houve troca de tiros, como o lado da polícia também apresentando a sua versão. E a gente cumpre o papel que a imprensa deve cobrir, né, que é dar voz à comunidade e dar voz também às autoridades. A imprensa ela trabalha, gente, com base nas informações que recebe da polícia e da própria população também. E então, as pessoas que tiverem alguma informação a acrescentar no que tem acontecido, têm que procurar o veículo de comunicação e trazer a sua colocação, a sua denúncia, a sua informação. Claro, a gente vai ouvir do mesmo jeito que a gente ouve a polícia. A gente tem que ouvir, o nosso papel aqui é ouvir todos os lados, né, dos envolvidos nesta situação. O que a gente gostaria mesmo é que nada disso estivesse acontecendo, que a gente estivesse vivendo um clima de paz, de tranquilidade aqui em Teófilo Otoni, sem essa guerra que está acontecendo aí e muitas pessoas perdendo a vida. Um rapaz desse, 19 anos de idade, 19 anos de idade, quer dizer, começando a vida agora. Aí cabe às autoridades investigar o que aconteceu, se estava armado, se não estava, se tem envolvimento, se não tem, né? Mas a gente lamenta profundamente, independente de ter ou não envolvimento com a criminalidade, é uma vida que se vai de apenas 19 anos de idade. Uma pessoa que poderia estar começando a construir um futuro agora, contribuindo para o desenvolvimento da sua própria família, o desenvolvimento do país, né? E a gente lamenta muito esses episódios de violência e de tráfico de drogas, de guerras que têm acontecido aqui na nossa região. É muito triste mesmo. A gente tem que dar notícias aí de pessoas de 14 anos de idade, como divulgamos há pouco tempo aqui, 16 anos, né, envolvidas em confronto com a polícia militar, nessa guerra que se instalou nesses últimos meses aqui em Teófilo Otoni. Daqui a pouco vou falar de uma outra operação da Polícia Militar que teve confronto também. Não foi em Teófilo Otoni, foi pertinho aqui, ali em Franciscópolis, onde as informações da polícia dão conta de que criminosos saíram daqui de Teófilo Otoni para matar rivais lá em Franciscópolis e acabaram entrando em confronto com a polícia. Um foi baleado, né? Felizmente, graças a Deus, não foi a óbito, mas é mais uma ocorrência de confronto que a gente vai relatar daqui a pouco desses casos que têm acontecido aqui na nossa região e que preocupam bastante as autoridades policiais e que acaba dilacerando muitas famílias, né? Porque tem família. Essas pessoas têm pai, têm mãe, têm irmãos, né? E a gente não gostaria nunca que isso estivesse acontecendo, independente de com quem quer que seja. O que a gente gostaria mesmo é de ver uma vida em paz, em segurança, de acordo com as nossas leis e todo mundo vivendo tranquilo.
lamentavelmente, isso tem acontecido e tem se intensificado ultimamente aqui em Teófilo Otoni, aqui na nossa região, e a gente lamenta e lamenta profundamente. Eu tenho agora, por exemplo, uma fala com a delegada de homicídios, doutora Érica Ribeiro Sena, que já está debruçada aí sobre vários crimes registrados, são 28, se não me falha a memória, só neste ano. 28 homicídios aqui em Teófilo Otoni, os 2 registrados na última quinta-feira, feriado de Corpus Christi, já são objeto de inquérito policial de um rapaz de prenome Guilherme que morreu em um bar, na mesa de um bar, ali na região do bairro de Fátima, baleado por criminosos em uma motocicleta, e o outro de um rapaz que trabalhava como mototaxista, baleado quando saía de casa e preparava-se para embarcar numa outra motocicleta lá na região do bairro São Cristóvão. A polícia está investigando esses casos também para ver a ligação com os últimos episódios que têm sido registrados aqui na nossa região. Boa noite, Vanilson. Boa noite, ouvintes da 98. Passando para informar sobre esses 2 episódios que ocorreram no feriado, né? Quando tivemos 2 homicídios no dia 30. Um que ocorreu no final da tarde, início da noite, no bairro de Fátima, precisamente aqui na rua Coronel Ramos. O indivíduo de prenome Guilherme, né, foi alvejado com alguns disparos de arma de fogo. E, posteriormente, já no final da noite, nós tivemos um outro homicídio, dessa vez no bairro São Cristóvão, quando a vítima, né, se aproximava de sua casa, ela foi surpreendida, né, por 2 indivíduos que passaram a efetuar disparos de arma de fogo contra ela. Essa vítima ela foi socorrida com vida para o hospital, mas infelizmente, né, ela veio a óbito. O primeiro homicídio, o que aconteceu no final da tarde, possivelmente tem relação com essa disputa, esse poderio por tráfico de drogas. E já estamos em campo com muitos levantamentos que nos vão levar a essa autoria o mais rápido possível. Já o segundo homicídio, pelas informações, nós não podemos precisar se de fato tem alguma relação com o tráfico de drogas. A princípio, não. Existem outras motivações que a Polícia Civil já está averiguando, inclusive já também na iminência de identificar esses autores. Estamos, a princípio, descartando esse envolvimento da vítima ou desses próprios autores em relação a essa vítima com o tráfico de drogas. Não estamos descartando totalmente, mas a princípio, né, a gente tem alguns levantamentos que afastam um pouco essa questão de disputa aí por tráfico de drogas. Mas tudo isso somente com a conclusão do inquérito policial. Na data de ontem, né, já no domingo, a gente teve aí infelizmente, uma morte de um indivíduo que, nas proximidades ali do Morro do Cemitério, Vila São João, que infelizmente veio a óbito também, porém dessa vez em razão de um confronto, né, um possível confronto com a Polícia Militar. Esse indivíduo também foi socorrido, a Polícia Militar realizou os trabalhos com todo o empenho, no caso, para tentar levar esse indivíduo até o hospital, mas infelizmente ele veio a óbito. As informações também já estão relacionadas no boletim de ocorrência, encaminhado pela Polícia Militar. Na ocasião, a Polícia Militar trouxe à delegacia, apresentou na delegacia conduzidos 2 indivíduos, né, esses indivíduos com armas de fogo. Eles vieram para a delegacia. O delegado de plantão lavrou esse procedimento e eu ainda não recebi esse procedimento de flagrante. Mas em relação ao óbito desse indivíduo, ele ocorreu em virtude dessa possível confronto com a Polícia Militar. Também será, como já foi instaurado o inquérito, assim que concluído, será remetido à Justiça. Então, a gente já informa, né, que muitas diligências já estão sendo feitas, principalmente desses 2 homicídios que foram reportados já no início, para a gente chegar à autoria o mais rápido possível.
19 horas e 14 minutos, esta delegada, doutora Érica Ribeiro Sena, que também não está tendo um segundo de paz e de sossego, né? Diante do grande número de ocorrências de homicídios aqui em Teófilo Otoni, aí acaba não tendo mais domingo, feriado, final de semana, as equipes estão tendo que se desdobrar. E ainda mais agora, né? Porque tem essa atuação das forças de segurança pública no que chamam de estrita legalidade, o que não deixa de ter uma contribuição também para o aumento da violência. Por que eu digo isso? Porque os policiais, quando não estão na estrita legalidade, muitas vezes acabam fazendo até mais do que a sua obrigação para garantir a segurança e a paz da população. Eles estão nessa luta aí pela questão da recomposição salarial e pela valorização da categoria por parte do governo do estado de Minas Gerais e estão trabalhando na estrita legalidade. O que significa? Estão fazendo só aquilo que tem condição mesmo de fazer com os recursos que são fornecidos pelo estado para estas instituições. Nada além disso. E, de certa forma, isso contribui também para o aumento da violência e da criminalidade. Então é importante que o governo encontre o quanto antes possível uma solução para esta questão da valorização dos trabalhadores da área da segurança pública, porque a gente só sabe a falta que a polícia faz é na hora que a população precisa, na hora em que as coisas acontecem como estão acontecendo em Teófilo Otoni, infelizmente, né, com essa onda de violência, com essa guerra que tem ocorrido aí envolvendo rivalidade ligada à questão do tráfico de drogas, e aí esses policiais estão se sentindo desmotivados, desvalorizados, sem a recomposição salarial reivindicada há muitos anos, sem a valorização da categoria, sem o efetivo suficiente para garantir a segurança da população como deveria ser, a um número muito inferior de policiais do que aquilo que é necessário para garantir a paz e a tranquilidade social, e a gente espera que o governo encontre uma solução para resolver o quanto antes esse problema, porque senão a situação só vai se agravando a cada dia que passa.